Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro-texto Moisés no Sensvag, curso de Física Básica, volume 3, quarta edição, Eletromagnetismo. Vamos resolver a questão 6 do capítulo 5. Esse capítulo trata sobre capacitância e capacitores e dielétricos. Vou ler o problema e em seguida fazer a sua resolução, tá? Então, vamos ler aqui o problema 6, tá? Então ele diz o seguinte: acha a capacitância equivalente ao sistema infinito de capacitores da figura ao lado, entre os pontos A e B. Sugestão: note que a capacitância à direita da linha vertical interrompida equivale à do sistema todo por ele ser infinito. Então ele dá essa linha tracejada e diz para você encontrar alguma relação do sistema à direita com o todo, né? É um sistema infinito associado aí, fazendo uma associação mista, né? Acoplada de capacitores de capacitância C maiúsculo, tá? Então vamos lá. Então, vou colocar aqui a ideia de como resolver esse problema. Então a ideia, pessoal, é muito simples, né? Para você iniciar a resolução desse problema, né? Questão 6 do capítulo 5, então você está aqui o sistema infinito de capacitores de capacitância C, né, maiúsculo. Então a ideia, toda vez que você tem uma associação de resistores, capacitores, indutores, é você tentar reduzir aquele circuito para um único elemento, né, um único elemento de cada desse circuito, tá? Como eu só tenho capacitores, então eu vou tentar unir todos esses capacitores para um único capacitor que eu chamo de capacitância total, capacitância equivalente, né? Então, veja, se você retirar, né, aqui é o nosso sistema de capacitores, se você colocar aqui a mão, né, daqui em diante, dessa linha tracejada à direita, o sistema de capacitores que eu tenho ainda é como se eu fosse o todo, né? Tá aqui, esse é a capacitância, esse é o circuito que eu quero resolver entre A e B, os terminais A e B, a associação aqui desse capacitor com esse e assim por diante. Então, essa é a capacitância total ou equivalente que eu quero encontrar. Mas se você sumir com esse pedaço aqui, você ainda vai continuar tendo um lá em cima e um aqui embaixo, um aqui em cima e um aqui embaixo. Ou seja, ainda é o sistema como um todo que eu quero encontrar. Então, essa que é a ideia. Então, você vai reduzir esse sistema associado aqui de capacitores para esse, né? Capacitância C, terminais A e B, essa capacitância C ainda. E o que tem da linha tracejada à direita é a capacitância total que eu quero encontrar. Está aqui, que eu chamei de CT ou equivalente, né? Capacitância total, capacitância equivalente. Esses dois capacitores estão associados agora em paralelo. Eu chamo de C barra. E o C barra, lembra que a capacitância em paralelo você faz a soma dos capacitores, C e CT. Então, consegui juntar esses dois capacitores para um único capacitor, C barra, que é dado pela soma desse capacitor mais esse, o resultado. Esse continua sendo C. Esse capacitor mais esse ainda está associado agora em série. Uma associação em série de capacitores, né? Eu vou unir esses dois capacitores para um único capacitor. Qual é o capacitor de todo o sistema que eu queria encontrar? Era CT, que é o mesmo que aparece aqui, ó, né? Do sistema infinito aqui, quando você passa em linha tracejada à direita, né? Deu CT, depois você fez a associação em paralelo, deu C barra é C mais CT. Esses dois estão em série, mas lembra que a capacitância que vai dar total, equivalente, também é CT. Reduzir esses dois capacitores para um único capacitor CT. Então, 1 sobre esse CT é igual a 1 sobre C mais 1 sobre C barra. Lembra que a associação em série de capacitores, a soma das capacitâncias é dada pela soma dos inversos, como foi dado aqui mostrado, tá? Continuando, né? Então fica 1 sobre CT, 1 sobre C, 1 sobre C barra. Quem é C barra é C mais CT. Vou repetir esse lado esquerdo aqui da fração e vou tirar o MC. Então MC vai dar o produto embaixo, e você pega esse cidadão produto, divide por esse, dá C mais CT, multiplicado por 1 dá C mais CT, mais esse cidadão dividido por esse, dá C, C vezes 1 dá C. E aí você vai aplicar o produto dos meios igual dos extremos, né? Lembra que dá 2C, CT, aqui é CT e aqui fica C com C dá C quadrado, CT, C vezes CT. Então você vai aplicar o produto dos meios igual dos extremos
e você vai concluir o quê, né? Você vai concluir desse resultado que você vai ter esse termo e esse. Quando você fizer a distributiva aqui, ó, C com CT, CT com CT dá CT quadrado. Aqui vai dar 2CCT, mas aqui tem um CCT. Quando ele passar para lá vai negativo. Então 2 menos 1 dá 1CT. Esse aqui dá C quadrado, quando passa para o outro lado vai negativo, dá menos C quadrado, né? C com C dá C quadrado, passando para o outro lado negativo. Então o que você vai ter no final das contas é uma equação de segundo grau para resolver, onde a variável que eu quero determinar é CT. Lembra que a variável é a capacitância total desse sistema infinito de capacitores que eu quero encontrar. Então o CT é a variável. É como se fosse x ao quadrado mais um valor x menos o outro valor ao quadrado igual a zero. Uma equação de segundo grau, né? Um polinômio de segundo grau. Então, para resolver, aplica a forma de Bhaskara. Então, o CT é igual a menos B, que no caso é C, mais ou menos B ao quadrado, que é C quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos C quadrado. Então, vai dar menos da fórmula com esse menos dá mais 4C quadrado. Raiz quadrada dividido por 2 vezes o A aqui é 1, não dá 2. Aqui vai dar 5C quadrado, na raiz quadrada sai o C e fica a raiz de 5. Então tem C aqui e C aqui, você pode fatorar, tem um fator de 2 aqui, fica menos 1 mais ou menos raiz de 5. Então eu posso ter dois valores para a capacitância total, um com sinal de mais e um com sinal de menos. Então assim nós vamos ter o quê? Que o CT com sinal de mais fica raiz de 5 menos 1 sobre 2 vezes C. E com sinal de menos, fica menos e menos, você fatora o menos, fica raiz de 5 mais 1 sobre 2 vezes C, só que negativo. Então, como todos esses capacitores que eu iniciei a resolução do problema são positivos, por definição, então não tem lógica você ter uma capacitância negativa. Classicamente falando, isso não tem significado físico, né? Você medir uma capacitância com valores negativos, né? Então, você descarta esse resultado e fica somente com a quantidade positiva. A raiz de 5 é maior do que 2, né? O resultado. Então, 2 menos 1 vai dar um valor positivo, dividido por 2 vezes C. Tá? Então, esse valor aqui vai dar um valor positivo. Então, esse é o resultado da capacitância total ou equivalente desse sistema de infinito acoplado de capacitores. Uma análise interessante que vale a pena falar aqui, né, é exatamente esse sistema infinito de capacitores. Ele tem uma característica bastante interessante, né? Então, na matemática, nós sabemos que você pode definir um valor de um número, né, φ maiúsculo, igual a raiz de 5 mais 1 sobre 2, que vai dar aproximadamente, esse resultado aqui vai dar aproximadamente 1,61. Você também pode definir um outro número na matemática chamado de φ, né, como sendo o inverso desse φ aqui. E quanto é que ele vale? Vale raiz de 5 menos 1 sobre 2, que vai dar aproximadamente 0,61. Então esse aqui dá 1,61 e esse aqui dá 0,61. Aproximadamente, dá um número irracional, certo? Esses dois números na matemática, φ e φ, são conhecidos como números de ouro. São chamados número de ouro na matemática, que tem muitas aplicações na matemática, na física, nas artes, né? E é bem interessante, né, a astronomia, né, você fazer a discussão dessa aplicação, né? Então, esses dois números φ, esses dois φ's, eles obedecem às seguintes equações, né? O produto deles dá sempre 1. E se você pegar a soma desse φ e subtrair esse φ desse resultado aqui, fizer a subtração desses dois resultados, o valor que você vai obter é a unidade. Então, veja, você tem um sistema com duas equações que é os dois φ's, né? E duas variáveis. Então, um sistema possível determinado. Então, se você tiver um sistema com esse tipo de estrutura, a solução desse sistema de equações aqui, dessas duas equações de cima e de baixo, vai dar esses dois φ's, que são chamados números de ouro da matemática, tá certo? Então, esses números, eles aparecem aqui, ó. Aqui, raiz de 5 menos 1 sobre 2, que é o φzinho aqui, e o outro, né, menos o φ maiúsculo, vezes C. Então, os números de ouro aparecem para sistemas acoplados infinitamente, né, sistemas
de capacitores associados infinitos, né? Dessa forma, eles vão aparecer, vão surgir aqui no contexto da física, na área de circuitos, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!